Olá, eu sou Ana Clara Marques, especialista em clima com foco no setor elétrico, e esse é o Clima Tempo Conexões, mudanças climáticas e o futuro da energia. As mudanças climáticas trazem grandes desafios para a sociedade. Impactam a economia, serviços de infraestrutura e a vida de todos nós. O setor elétrico é uma das áreas que mais são afetadas pelos eventos climáticos extremos. Pensando nisso, a Brad e a Climatempo lançam hoje o e-book Desafios Climáticos e a Rede Elétrica. E você pode baixar agora o livro através do link aqui na descrição do vídeo. A ideia de fazer um e-book sobre o tema é ajudar a população, iniciativas públicas e privadas, órgãos, enfim, todos a entenderem a complexidade dos impactos dos eventos climáticos na rede elétrica e, o mais importante, sobre segurança nesses momentos. Além disso, para entender sobre como o setor tem se preparado, recebo Cristina Garamboni, diretora de comunicação e sustentabilidade da Brad, para falar sobre inovação, sustentabilidade e os caminhos para um sistema elétrico mais seguro e eficiente. Obrigada, Ana Clara, é um prazer para mim estar aqui, enfim, e também uma alegria, né, da gente poder lançar esse e-book, essa parceria, que eu acho que vai fazer diferença para a população. Que legal, Cristina. Para a gente iniciar, conta um pouco para a gente sobre sua trajetória na Brad e como você vê o papel da comunicação como uma aliada da sustentabilidade. Obrigada. Então, Ana Clara, assim, estou como diretora de comunicação e sustentabilidade na Brad há 2 anos. E, enfim, a oportunidade de trabalhar na associação, né, que reúne mais de 40 distribuidoras do país, faz com que que seja um desafio enorme para mim, pessoalmente, e porque não existe um setor, né, o segmento de distribuição é aquele que está mais presente na vida das pessoas. Ninguém pode, né, enfim, então a energia elétrica em casa, né, a energia elétrica é que vai ajudar você a ter acesso à internet, alimentação, enfim. Então, faz parte da vida, né? Parte da vida das pessoas. Nada é tão essencial, né, nenhum serviço é tão essencial. E você falando um pouco aí de comunicação e sustentabilidade, eu acho que a gente tem sempre que lembrar o seguinte, que sustentabilidade tem a ver também com o quê? Com relacionamento com os públicos de interesse, tem a ver com diálogo, tem a ver com construções em conjunto. Então, a comunicação tem um papel fundamental, né, de como que você se relaciona, né, com esses públicos. Então, por exemplo, quem é o público tão fundamental para as distribuidoras, os seus clientes, né? Então, toda a população brasileira. Então, a gente poder informar é algo que está muito na vida das pessoas. Então, essa conexão de comunicação e sustentabilidade é total. As mudanças climáticas, elas têm aumentado a frequência e a intensidade dos eventos extremos, como tempestades e ondas de calor. Como isso tem impactado as distribuidoras aqui no Brasil? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a infraestrutura urbana, né, enfim, brasileira, ela não foi pensada para esses eventos, né, para essa frequência e para essa intensidade. Acho que vocês, né, do Climatempo, sabem como ninguém disso, né, que a frequência e a intensidade têm aumentado. Então, quer dizer, quando você tem, né, um evento climático extremo, a rede elétrica é impactada. Por exemplo, quando, né, houve aqui alguns eventos climáticos, ventos fortíssimos em São Paulo, a rede elétrica aguentou o vento. O que ela não aguentou foi o quê? Foi justamente árvores enormes, né, que muitas vezes estavam até longe da rede elétrica, mas elas tombaram e aí derrubaram a rede, enfim. Então, esse tipo de ocorrência aqui está cada vez mais comum. Então, assim, então o que acontece é que o serviço muitas vezes tem que ser interrompido. Por exemplo, em Porto Alegre, quando você teve aquelas inundações, muitas vezes a rede elétrica teve que ser desligada por questões de segurança. Então, assim, é um serviço, existe um impacto, sim, no serviço de distribuição, mas as distribuidoras estão se preparando para isso, e como também a gente acredita muito na parceria, tanto com as autoridades como com a população. Legal. E até pensando que a própria infraestrutura ela pode estar preparada para algum evento mais severo, mas é como você falou, se tem uma árvore que não foi podada, como é que a gente consegue trabalhar com isso? Se a árvore não tá podada e por algum motivo pelo vento em si, né, ela cai na rede, ela não tem rede que consiga sustentar esse tipo de transtorno. Eu lembro também que o Sérgio da IDP conversou com a gente aqui sobre outdoors também, com o vento caem na rede. Então, você tem que preparar não só a rede elétrica, como também preparar
toda a região em volta, né? A cidade em volta da rede. Como é que a gente deixa a cidade em si mais segura para esses eventos não se tornando cada vez mais frequentes? É uma complexidade muito grande, porque não depende só de você fazer uma rede segura, depende também de como a cidade se constrói em volta disso. Da infraestrutura. E é interessante você tocar nesse ponto, Ana Clara, porque uma das coisas que a Abrad está fazendo, né, que o segmento de distribuição está fazendo, também é estudando como é que fora do Brasil, né, em países como os Estados Unidos, o Canadá, né, que estão mais acostumados com esses eventos climáticos extremos, como é que eles se prepararam. E aí o que a gente vê, né, de alguns caminhos, e que eu acho que a sociedade brasileira, as autoridades, né, as empresas de distribuição e também a população tem que pensar, né, e construir em conjunto. Por exemplo, nos Estados Unidos, na Flórida, você não pode plantar qualquer tipo, qualquer árvore que você queira perto da rede elétrica. Então assim, existe um estudo sobre isso, né? Por exemplo, em São Paulo, mesmo, algumas das árvores que caíram, árvores centenárias, mas o que aconteceu? A chuva foi tanta que as folhas da árvore, a copa da árvore ficou tão pesada que ela tombou. Porque ela não está acostumada, nunca tinha visto, né? Nunca tinha passado por uma chuva tão forte. Então, são esses tipos de desafios, né, que as mudanças climáticas, né, já são sentidas, já chegaram, e que precisam não são respostas simples, né? Então é isso aí que a gente está se defrontando. Né? E às vezes são infraestruturas construídas há 30 anos, 40 anos, quando a gente tinha eventos diferentes, até uma rede pensando em quantas pessoas moravam em alguma região. Eu sei que isso é revisto todos os anos, né? Tem sempre essas obras para conseguir melhorar em si a nossa infraestrutura, mas a rede como um todo de vários estados do Brasil foram construídas há algumas décadas atrás. Sim. Isso traz um desafio realmente muito grande, pensando que a gente tem um clima que hoje é um clima muito diferente da década de 60, década de 70, década de 80, né? A gente tem hoje, pensando até em, não só em calor em si, mas até pensando em número de eventos de tempestades, número de eventos de ciclones que chegam até a costa aqui do Brasil. A gente não tem furacão no Brasil, né? Não é uma coisa comum pra gente, mas os ciclones associados a frentes frias vêm com muita frequência. Nesse último ano agora, 2024, o inverno 2024 agora, a gente costuma falar que o inverno é um período mais calmo, mais tranquilo, né? As distribuidoras têm normalmente um pouco mais de paz, né? Nessa época do ano, não tem tanta tempestade. Eu lembro que nesse outro, a cada semana, tinham ciclones pela costa de São Paulo. A gente tinha o tempo inteiro alguma coisa acontecendo, com algum vento muito forte, mesmo sem chuva, mesmo sem raio. O vento, que é o principal fator climático que impacta, estava sempre ali sendo colocado. E aí, como é que a gente faz para construir ou para melhorar uma infraestrutura em tão pouco tempo? Com um clima que muda tão rápido. Num país que é gigante como o Brasil, né? Que não é fácil. Nós temos alguns caminhos, né? Eu acho que até em cima do que você falou, é interessante também notar o seguinte, que não é só a rede que não estava preparada. As cidades também não estão preparadas, enfim, estão, né, tendo que se questionar e se mudar por conta desses novos tempos, né? Então, o que a Abrad, né, tem feito, e também as distribuidoras, primeiro é a gente investir mais em redes inteligentes. Então, tanto que detectam e possíveis falhas, como também corrigem automaticamente. Então, essa questão de redes eficientes é algo muito importante. O segmento de distribuição também tem aumentado muito, né, o volume de investimentos, né? Hoje a capilaridade, né, da distribuição de energia elétrica é enorme. Nós chegamos a 99,8% dos lares brasileiros. E só para você ter uma ideia, nós saímos de um patamar de investimento de 2021, por exemplo, de 19 bilhões ao ano, para passar para 25 de 39 bilhões ao ano. E nos próximos 4 anos a gente está falando aí, enfim, de 144 bilhões. Caramba. E 40% de todo esse volume de investimentos é para modernização. E muito dentro deste contexto que a gente está enfrentando agora. Então, são investimentos robustos, como eu falei, de redes inteligentes. E não só isso, né? O segmento também vem aprendendo muito. Exemplo, ano passado, até em Porto Alegre, com as inundações lá de Porto Alegre, que começaram em abril, né, de 24, houve assim um compartilhamento de equipes. Então, por exemplo, não só as distribuidoras locais
estavam combatendo, né, ou enfrentando as consequências das inundações, como vieram equipes de outras distribuidoras de todo o país. Então, assim, num cenário em que você sabe que não é se haverá um próximo evento climático, mas é quando, e ninguém sabe nem quando nem onde, então o segmento trabalhar com esse compartilhamento de equipamentos, de equipes, é muito importante, é algo que também a gente aprendeu e vai continuar a fazer, né? E acho também, né, importante a gente destacar o próprio papel, né, essa parceria também que as distribuidoras têm com o Climatempo, porque o monitoramento e a previsão climática, né, para um planejamento mais assertivo, também faz muita diferença. A gente faz contato até com os distribuidores em vários níveis de tempo. A gente tem algumas reuniões de planejamento de como é que vai ser o próximo ano. Tende a ser mais chuvoso, mais seco, teremos mais tempestades, vai ter mais calor. A gente faz também planejamento de médio prazo, que a gente chama, né, os próximos meses. Se o próximo mês vai ser mais quente, se tem risco para alguma onda de calor. E esse acompanhamento do dia a dia em si também é muito importante. A gente faz também com alguns distribuidores esse acompanhamento da previsão para hoje, para amanhã, para depois de amanhã, para entender no curto prazo como é que você realoca uma equipe, né, que está em alguma região, até da própria distribuidora. Sim. Aí tem distribuidoras gigantes aqui no Brasil. Sim. A gente pensa numa distribuidora, por exemplo, da Bahia. A Bahia inteira é da Neoenergia. Sim. Então, como é que realoca a equipe dentro do próprio estado para conseguir combater ou evitar que esse desligamento potencial que vai acontecer, né, que ele demore muito tempo? Como é que faz de forma mais eficiente, né, essa retomada da energia em algum lugar? Claro, e até o planejamento de equipes, né? Porque, por exemplo, se você sabe, se a distribuidora sabe com antecedência que vai vir, por exemplo, uma chuva fora do comum, ela já pode colocar equipes em certos bairros, em certos locais, porque muitas vezes não é que falta equipe, não dá para chegar. Sim. Não tem como chegar. Então, se você sabe disso com antecedência, você pode ir deslocando para certas áreas, né? Ou seja, tem muito aprendizado e muita coisa, né, que nós já estamos fazendo e que faremos, né, e teremos que continuar a fazer, né, enfim, para que a gente conseguir aí enfrentar esses desafios climáticos. É uma via em que a gente anda junto. A meteorologia, né, é muito importante junto com as distribuidoras para conseguir trazer o máximo de informação também. Aqui a gente também fica sempre tentando pensar em novos projetos, novos produtos, outra forma de como a gente pode informar melhor e trazer informações que subsidiem realmente essa tomada de decisão mais eficiente para as distribuidoras. Acho que é um contato muito próximo que a gente tem, a meteorologia tem tudo a ver, e é legal que a gente está colocando isso também dentro desse book, né? Claro. Trazendo cada vez mais informação para as distribuidoras e para a população em si, né? Sobre essa combinação. Claro. Até porque, assim, né, Ana Clara, acho que informação de qualidade, né, dados de qualidade são algo, assim, que realmente ajudam a sociedade, né, a população. Porque, por exemplo, né, quando você enfrenta chuvas, a estilo do que Porto Alegre enfrentou ano passado, e como eu até falei, né, então, por exemplo, muitas vezes a distribuidora teve que desligar a energia em determinado local por segurança mesmo, a pedido da Defesa Civil, a pedido das autoridades. E, às vezes, a população até na ânsia, assim, de retomar a vida, né? Por exemplo, a gente sempre orienta, não façam, chamem um técnico, liguem para a distribuidora, não dá para dar jeitinho, não dá para a pessoa que não é profissional mexer na rede elétrica. Então, assim, a gente no e-book está contando, enfim, tem muita informação de qualidade e também dicas de que, assim, uma vez que você está nessa situação, como que você se previne? Como que você age com segurança? Então, é uma parceria, né, da Abrad com o Climatempo muito importante, né, para levar essa informação de qualidade para a população. Você pode compartilhar aprendizados do efeito dos eventos climáticos extremos na operação das distribuidoras? Sim, eu acho que essa questão, né, das distribuidoras se unirem para o compartilhamento de equipes e de equipamentos, o investimento maior em inovação, com investimentos pesados para redes inteligentes, monitoramento, né, e previsão climática nessa parceria com o Climatempo. Também as distribuidoras, né, sendo proativas na comunicação
para a população, né, do que fazer ou de avisar com antecedência ou dizer quando que será o irrigamento. Então, são algumas dos aprendizados que tivemos. E, Ana Clara, eu também queria até contar um pouco para você do que vem aí pela frente. Então, a ABRAD, através do Instituto ABRAD, né, numa parceria também com a ANEEL, nós temos um projeto, né, de PDI, né, quer dizer, Projeto de Planejamento, Desenvolvimento e Inovação, de 1 ano e meio, que é para justamente o segmento se preparar com inovação, daqui para frente para enfrentar. Então, esse PID, que dura 1 ano e meio, a ABRAD foi também, como eu disse, né, estudar o que outros países fazem, e daí, depois de 1 ano e meio, vão ter assim algumas ações, né, um aprendizado coletivo da distribuição para que a gente esteja mais preparado para esses eventos. E também está incluso nesse PID também um projeto de comunicação para como que você vai aprimorar a comunicação com a sociedade, com as autoridades, porque como eu disse, né, para a gente enfrentar um evento dessa magnitude, a gente tem que ter parcerias, né? Sim. E até quando a gente pensa nesse clima que o Brasil não conhecia antes, né, não estava preparado para algumas coisas que aconteceram, nesses últimos anos especialmente, para tantas ondas de calor, né, a gente teve uma onda de calor em 2023 e 2024 que praticamente emendou uma onda de calor na outra, né, a gente teve recorde de temperatura no mundo inteiro e aqui no Brasil também. Como que a gente pensa o sistema em si, a rede elétrica em si, para esse calor? Acho que é muito legal você falar isso, de como que aprende com outros países que já passaram por problemas parecidos, com excesso de calor, com excesso de tempestades, países que enfrentam furacões de forma recorrente, como os Estados Unidos. Como é que a gente pode pegar essa experiência que eles tiveram e aplicar aqui? Porque a gente tem um clima cada vez mais parecido, cada vez mais extremo na mesma direção, né? Uhum. O que a gente pode fazer realmente para aplicando aqui no Brasil? Que o nosso clima tem mudado e está se aproximando muito do que acontece em outros lugares, né? Isso. É interessante você fazer essa pergunta, porque um dos cases que nós estamos estudando, e até fizemos um evento ano passado aqui com a participação de pessoas que lideraram, né, esse enfrentamento, justamente é o case da Flórida. E o que a Florida Power fez para reduzir de 18 para 8 dias a restauração da rede? Investiu em redes inteligentes, né? Aquelas que você detecta e que também restauram automaticamente, enfim, então logo muito rapidamente a rede. E com isso, hoje, mais de 60% da rede da Florida Power pode aguentar até ventos de até 230 km por hora. Caramba. Não é uma solução definitiva, mas melhorou muito em relação ao que eles historicamente registravam. Então, assim, estudando esse tipo de case, é que a gente também acredita que nós vamos conseguir nos preparar mais rapidamente. E até pensando em 230 km por hora, é um furacão muito intenso. Sim. Ventos acima de 118 km por hora já são considerados ventos de furacão. Então, pensar que eles aguentam não só um furacão de categoria 1, mas também 2, 3 e até um furacão de categoria 4. É realmente uma rede que parece muito robusta, né? Uhum. E é o que a gente precisa aqui no Brasil cada vez mais. A gente tinha ventos em São Paulo que eram comuns de 40 km por hora, 50 km por hora, de repente tem 90 km por hora, de repente tem um vento aqui no último ano que bateu o limiar de furacão. Não tinha um furacão formado, não era isso, mas é o limiar que a gente considera equivalente à força de um furacão. E a rede realmente nossa não foi projetada nem planejada. Quando é que eu imaginar que poderia ter um vento de furacão no meio de São Paulo, né? Exatamente. Não, e isso que você falou também, quer dizer que a gente não tinha historicamente esses ventos. Então não havia porquê, né? Enfim, a infraestrutura urbana era outra. E então, assim, realmente a gente aprender com esse tipo de case, com quem enfrenta há mais tempo. E lembrando o seguinte, por exemplo, na Flórida, boa parte desses furacões não passa numa área urbana como São Paulo, densamente povoada. Então, isso é motivo que traz mais complexidade aqui aos desafios do Brasil. Sim, é muita gente em um espaço muito pequeno. Nós temos grandes cidades, tem o Rio de Janeiro, região metropolitana com 13 milhões de pessoas,
São Paulo, a região metropolitana, com 16 milhões de pessoas. Lá em Curitiba, a região metropolitana tem 2 milhões de pessoas. Então, assim, é muita gente sempre num espaço muito pequeno. É um desafio realmente gigante que a gente enfrenta aqui no Brasil por essa densidade nossa que acaba sendo muito, muito concentrada, né, em poucas cidades. Então, você ter eventos nunca registrados numa região assim é algo que a gente precisa estudar e estar preparado para enfrentar, né? A resiliência climática se tornou um tema central para o setor elétrico. Quais são as principais estratégias que as distribuidoras estão adotando para mitigar riscos? Eu acho que a gente já falou um pouco disso aqui, mas só para retomar, né? Estudar os cases lá de fora, investir em redes inteligentes. Como eu mencionei, a distribuição aumentou muito o número de investimentos. A gente tinha um patamar histórico já grande, né? Se a gente for olhar, de investimentos de 19 bilhões por ano. Só este ano a gente já vai para cerca de 39 bilhões. Então, assim, é isso. A gente tem investido muito, tem estudado muito, tem investido muito em modernização, né? Inteligência artificial, em redes inteligentes. E também em melhorar a nossa comunicação, melhorar as nossas previsões, né, climáticas, investir mais nisso. Acho que você até, né, e o Climatempo sabem o quanto que as distribuidoras, né, investem nessa parceria. E também da integração com agentes públicos e privados, né? Acho que a gente tem que chamar para essa discussão e para aprofundar parcerias, né, com as autoridades, com a sociedade. Então, é o que a gente acredita e que a gente tem investido muito. Olhando para o futuro, quais são as oportunidades para o segmento de distribuição melhorar sua eficiência e sustentabilidade frente a um cenário de mudanças climáticas aceleradas? Ótima pergunta. Eu acho que um dos aprendizados que nós tivemos é que não é uma receita de bolo. Você não enfrenta um evento sempre da mesma maneira. Então, por exemplo, para citar aqui 2 eventos recentes, né, eventos climáticos extremos recentes aqui no Brasil. Em Porto Alegre, houve uma inundação. E aí, por exemplo, um dos problemas foi que a rede, como boa parte ali, né, especialmente do centro, era subterrânea. Isso é com um complicador a rede ser subterrânea, numa inundação. Em São Paulo, o que você teve, no caso, ventos muito fortes, com uma chuva muito forte, você teve árvores centenárias que ficaram muito pesadas e que caíram em cima da rede. Não foi só a falta da poda, uma possível falta de poda, não. Foi justamente isso, as árvores caindo e, às vezes, né, de uma distância grande, em cima da rede. Então, dependendo do tipo de evento, do tipo de ocorrência, de quem está perto, então, você tem que responder de maneira diferente. Então, primeiro é isso. Cada evento tem sua característica e precisa de respostas diferentes. E isso também foi que, como eu disse, a gente está olhando muito para fora, estudando e tendo parcerias com a Inglaterra, Estados Unidos, enfim, vários outros países, para a gente trazer estas respostas. E é legal pensar que, quando a gente pensa até na ABRAD, que é uma associação das distribuidoras, do Brasil inteiro. E cada área do Brasil tem uma característica super diferente da outra. A gente não dá para tratar o clima na região amazônica, que é cercado por rios, a parte do próprio deslocamento ela é feito muito através dos rios da região, por barcos, com a mesma coisa que é em São Paulo, em que a gente tem estradas que ligam o estado inteiro. Então, cada região tem sua peculiaridade, o tipo de evento que é mais comum, e até pensando nessa mudança que a gente vem observando no clima, também vem mudando de forma diferente. Não é todo lugar que está ficando mais chuvoso, ou que está ficando mais quente, ou que está ficando mais seco. Cada região tem uma peculiaridade realmente em termos de impacto e de alguma mudança acontecendo. Na região Nordeste, por exemplo, tem vários estados como Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, que o que a gente acompanha ao longo do tempo é uma diminuição no volume da chuva que cai ao longo do tempo em si. Isso já vem desde a observação em si, através de estações meteorológicas nas últimas décadas, mas a projeção também indica um caminho muito parecido, da gente ter períodos secos cada vez maiores. E período seco é um período de calor muito intenso. Então a gente acaba tendo essa diferença entre
qual região vai sofrer o impacto diferente e pensar na Abrad como uma associação que envolve distribuidoras com características, né, com desafios tão diferentes e tem que abarcar um pouco de cada coisa, entender um pouco de cada coisa para conseguir trazer esse apoio, também é muito interessante. Como é que a gente faz isso, né? Como é que faz esse apoio para uma região do Rio Grande do Sul, onde as chuvas se tornam mais intensas, mais frequentes, né, com volumes maiores, com um desafio que também é muito grande, mas muito diferente daquele que é na região norte, na região nordeste do Brasil. Não, eu acho que também é importante a gente destacar aqui que até assim, levar esse tipo de informação de qualidade também para uma parceria com as autoridades, né? Com as prefeituras, com o órgão regulador, com o governo também, fomentar esse tipo de discussão, porque é como você falou, a gente já tinha conversado aqui, cada evento é um evento, né? Porque são as características do evento, do local, da região. Então, como eu disse, não são respostas fáceis, né? A infraestrutura, né? Enfim, as cidades não estão preparadas, porque é uma realidade que é nova para o Brasil, e então a gente tem que estudar, trabalhar com agilidade, trabalhar com inovação, né? Trabalhar com parcerias, com diálogo, para que, enfim, que o Brasil consiga, né, enfrentar essa nova situação. Conta um pouco sobre o motivo da criação do e-book em parceria com a Climatempo e como ele pode ajudar a população. O e-book ele começa com uma frase que diz: "Sua segurança começa com você", e mostra como prevenir, atuar e recuperar quando o assunto é rede elétrica e eventos climáticos extremos. Pode comentar um pouco sobre a importância da informação e a prevenção quando o assunto é segurança com a rede elétrica? Claro, Ana Clara. Primeiro, assim, a intenção da Abrad, né, e da Climatempo, né, quando nós fizemos essa parceria, foi de levar informação de qualidade para a população, né? Até porque, infelizmente, é um dado a realidade, esses eventos, né, cada vez mais intensos, cada vez mais frequentes, e as pessoas têm que aprender a como lidar com eles, né, e como se comportar uma vez que eles acontecem. E rede elétrica, né, é uma coisa que a gente conversou aqui, né, não tem nenhum serviço mais essencial do que o fornecimento, né, de energia elétrica. Mas ele requer cuidados. Então, esse tipo de cuidado, até para preservar, né, a vida, é que também foi uma motivação da gente fazer esse e-book. E levar informação de qualidade e dar informações de segurança. Porque assim, né, Ana Clara, é até natural que quando, né, você enfrenta uma situação dessas, você é vítima de uma situação dessas, você queira o mais rápido possível retomar a sua vida. Sim. Retomar sua vida, né, as suas atividades do dia a dia. Só que muitas vezes isso não é possível, né? Porque, por exemplo, que a gente, né, algumas dicas, por exemplo, você não pode, você próprio, tentar dar aquele jeitinho. Você não pode, por exemplo, se os equipamentos ainda estão molhados, não pode tentar ligar. Então, assim, são informações e dicas que são simples, mas que podem fazer muito a diferença, né, numa situação dessas. Porque, assim, gente, infelizmente, acidentes com a rede elétrica podem ser fatais. Então, o que aparentemente pode ser uma coisa fácil, ou, não, isso aqui não preciso chamar ninguém, isso aí pode acabar ressaltando até alguma fatalidade, né? Então, além da gente dar aqui, né, no e-book informações sobre os eventos climáticos extremos, o que são eles, o que pode acarretar, a gente também está dando informações de, uma vez que isso acontece, como evitar acidente com a rede elétrica. Sim. E quem é especialista nisso são as distribuidoras em si, que têm esse papel de fazer essa restauração da rede, né? Exato. Eu sei que às vezes as pessoas ficam um pouco talvez ansiosas de querer restaurar logo, mas tudo tem um tempo necessário. E tem que ser feito por um profissional. Sim. Então, assim, em caso de dúvida, para ligar para a distribuidora. A gente também está dando aqui, né, alguns endereços, até do Climatempo, da Abrad, né, fale com a sua distribuidora local e não faça nada que você não tenha certeza e quem tem que fazer é um profissional. Na dúvida, liga para a distribuidora. Exatamente. Cristina, quais são os maiores desafios das distribuidoras de energia frente às mudanças climáticas? Ana Clara, os eventos climáticos extremos, eles estão cada vez mais intensos, né, e mais frequentes. E a realidade é que
a infraestrutura das cidades, né, não foi construída para esse tipo de evento. Então, assim, as distribuidoras estão investindo muito, investimentos pesados, na ordem de quase 40 bilhões por ano, 40% para modernização, e estudando, né, o que é feito lá fora para a gente poder responder de forma mais rápida a esses desafios. O que as distribuidoras estão fazendo para se tornarem mais resilientes a eventos extremos? Então, primeiro, estamos investindo mais em redes inteligentes, em automação, né, em equipamentos em que você consegue detectar, né, e até restaurar a rede de forma mais rápida. Estamos aprendendo como outros países enfrentam, uma parceria forte, né, com a Florida Power, então estudando esse tipo de case para a gente poder aprender com quem já enfrenta esses desafios há mais tempo. Também trabalhando com comunicação, melhorando a informação e também em parceria com as autoridades e com a população. As redes inteligentes, elas podem detectar falhas e restaurar a rede mais rapidamente. Então, assim, com inovação, com tecnologia, a gente consegue reduzir o tempo de interrupção e acelerar a retomada. Quais são as principais iniciativas da Abrade para apoiar as distribuidoras na transição para um setor mais sustentável? A Abrade, ela trabalha tanto com projetos de inovação e reunindo, né, as distribuidoras, como também defendendo algumas pautas, né? Por exemplo, a gente também trabalha muito com a defesa de uma conta de luz mais barata, com diminuição de subsídios e de impostos, porque a gente acredita que a energia, para ser sustentável, ela tem que ser justa. Então, você diminuir o subsídio é uma forma de você tornar a conta de luz mais barata e melhorar, né, o impacto de vida para a população. Cristina, foi um prazer conversar com você e entender mais sobre os desafios da inovação no setor de distribuição de energia. Muito obrigada por compartilhar com a gente sua experiência e visão.